quem é Kátia antes de Kátia Damascena, né? Eu sou filha do seu Mauri e da dona Damares. Meu pai era militar, então eu tive uma criação na infância muito rígida. Fui criada dentro da igreja católica, cantava no coral da igreja e sempre gostei muito. E sigo até hoje muitos princípios aí religiosos, que o povo acha que não, gente. Eu falo, saio fazendo amizade com a galera, entendeu? Tem um pastor que eu gosto, eu vou lá na igreja. Aí tem o padre que eu gosto, eu vou na igreja. Minha irmã, eu gosto de gente que fala bem e bonito. E aí eu falo, a gente vai fazendo amizade com o universo. No dia que eu morrer, o santo disponível de plantão tem que me conhecer. A meta da minha vida é essa. A gente vai conhecer o que? Vai pro Vietnã conhecer Buda. E aí a gente vai viajando. Vai fazendo amizade para as portas se abrirem. Lógico, amiga. Vai que no dia que eu morro, o fuso horário era do Buda. Aqui, ó, já conheci aqui, ó. Isso é importante pra gente ver que religião... E se as pessoas não, imagina, eu sou muito religiosa. Tem nada a ver. Você pode exercer muito bem todos os seus lados. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Vai entrar na história da virada de chave aí, que tem muito a ver com isso. Pronto. E aí, casei com meu primeiro namorado, Formei num dia, meu pai falava assim, você só pode casar depois de formar. Então, formei no dia 19 de dezembro, casei no dia 20, porque eu tinha uma autoestima muito baixa. E eu tinha certeza que ninguém ia querer se relacionar com uma menina magrela, toda retraída. Não é que eu fosse tímida, mas eu sempre fui aquela aluna CDF, a melhor aluna da sala, então eu não era a popular da escola. Você não tinha uma boa autoestima? Não, alaranjada desde sempre. Eu não gostava das minhas sardas. Eu sou ruiva original de fábrica. Então, eu não gostava das minhas sardas, eu não gostava do meu cabelo, porque chamava muita atenção. Então, eu não gostava disso. Aí comecei a namorar, falei, se esse rapaz quiser casar comigo, eu caso com ele. Então, eu casei com meu primeiro namorado, não casei virgem, já contei pra minha mãe, tá, gente? Mas casei com aquele primeiro namorado ali. E hoje, o que eu descobri? Trabalhando com relacionamentos. Quando a gente entra num relacionamento, onde a gente não cuida da pessoa principal do relacionamento, que é a gente mesmo, a probabilidade desse relacionamento não dar certo é muito grande. Então, eu entrei num relacionamento sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento, sem autoestima nenhuma, só querendo agradar o outro e me fazer caber dentro de uma relação que não me cabia. E quando eu passei a entender isso, eu já estava casada há um certo tempo, eu já tinha tido os meus primeiros filhos. Na verdade, o meu primeiro não da minha vida eu disse depois que eu fui mãe. Eu lembro que o Vitinho tinha nascido, meu filho está com 25 anos, aquele que foi jantar com a gente. Então, o Vitinho hoje está com 25 anos. E quando ele nasceu, eu formei, casei e engravidei na lua de mel por pura falta de conhecimento. Pra você ver que eu não entendia nada de sexualidade. Então, por pura falta de conhecimento... E não era bem resolvido assim. Não. Sexo não era essas maravilhas para você. Não, eu fazia, mas fazia. Não sabia o que era para fazer, o que não era. Era aquilo ali, a gente não conversava, não falava, não tinha ninguém que ensinava. Na nossa época, onde que a gente tinha informação? Lembra da revista? Quando a gente era adolescente, era Querida e Capricho. Se lembra. E aí depois... Porque mãe não contava. Pelo menos a minha mãe não falava nada. Quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a namorar, e aí que ficou sério, ela chegou para mim e falou essa frase: independente do que você faça, não me conte. Se vire, não quero saber. Não tem estrutura para saber dessas coisas. Pronto. E aí, quando a gente entrava na vida adulta, era a revista Nova. Pronto, era isso que a gente tinha de informação. Ninguém conversava, não tinha internet, não tinha uma Kátia Damasceno na época para poder falar, não tinha nada disso. As amigas mais velhas faziam, mas também não conversavam. Então, a gente entrava no mundo entrando, né? Ia descobrindo por descobrir, assim. Pronto. E aí, quando o Vitinho nasceu, aí eu falei, quem é que vai dar emprego para uma mulher recém-formada, recém-casada e formada grávida? em fisioterapia. Ok. Aí eu falei, ninguém. Então eu fui Amélia. E eu fui muito feliz nesse 1 ano. Eu cuidava da casa, cuidava do marido, cuidava da barriga e estudava. Eu cuidava da casa, cuidava da barriga, cuidava do marido e estudava. Que era o que eu fazia de melhor na vida. Então eu já era formada em inglês e espanhol, fui fazer francês. Fiz 1 ano de francês ali. Pronto. Aí Vitinho nasceu, a gente mudou, fui pra casa morar longe dos meus pais, porque era um outro bairro. Aí Vitinho nasceu e era aniversário do meu primo, em fevereiro. Vitinho nasceu em novembro, eu casei em dezembro, Vitinho nasceu em novembro, quer dizer, 11 meses depois, com 2 meses eu tava grávida. E aí foi aniversário do meu primo e o meu primo me chamou pra ir. E eu passei 1 ano dentro de casa.
Aí eu falei com meu ex-marido na época, então vamos no aniversário? Ele falou assim, vamos ver. Porque ele estava sempre muito cansado, porque ele trabalhava muito, não sei o quê. Então eu estava sempre à disposição do horário dele, da disponibilidade dele me levar para algum lugar, ou sequer dele me deixar ir na casa dos meus pais. Que eu falava, eu vou na casa dos meus pais. Ele falava, eu te levo. Aí ele estava cansado, falou assim, não vou conseguir te levar porque eu tô cansado. Aí você não ia? Então eu vou de ônibus. Aí ele, não, é perigoso porque você tá grávida, fica em casa. E eu falava, nossa, como ele cuida de mim. Então a gente precisa também saber entender os sinais de quando a pessoa vai te isolando da tua família. Não, gente, isso não é amor. Tá? A gente precisa entender o que é amor. Amor é companheiro, amor é parceiro, amor te acompanha, amor te coloca em primeiro lugar e a nossa família tem que estar sempre em primeiro lugar. Amor não te isola de ninguém. Isso foi uma lição que eu aprendi aí no meu primeiro casamento. E aí Vitinho nasceu, eu falei, então vamos para a festinha. Já deixei o leite, já combinei com a minha mãe, ele estava com 4 meses. Aí, no dia, ele falou bem assim, não, nós não vamos. E eu tinha passado a semana inteira esperando por aquilo. Ele falou, não, nós não vamos. E aí, eu me enchi de uma força, sabe-se Deus de onde. Falei, não, então eu vou. Eu estou indo para um ambiente de família, já combinei com meu irmão vem me buscar, então. O leite está separado, está tudo certinho. Se você quiser me encontrar, eu ficarei muito feliz que você vá comigo. Mas eu preciso sair de casa, já tem 1 ano e meio que eu não vejo gente, que eu não vejo a minha família, que eu não vou para lugar nenhum. Aí ele, se você sair por essa porta, quando você voltar, eu não estarei aqui. Aí eu me enchi de força também, não sei de onde de novo. Falei assim, não tem problema, se meu filho estiver em casa, vai dar tudo certo. E aí saí e voltei. Quando eu voltei, foi horrível, obviamente. Não consegui aproveitar nada. Quando deu meia hora que eu tinha chegado lá, falei, não preciso ir embora, porque meu marido vai me largar, porque meu filho está sozinho. Voltei, no outro dia não estava uma paz. Aí eu comecei a entender que, opa, peraí, existe uma vida além de mim. E aí eu olhava para o meu filho foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu falava, gente, se eu dou conta de cuidar de uma outra vida, como é que eu não dou conta de cuidar da minha própria vida? E foi então que eu comecei a olhar mais para mim. No que eu começo a olhar mais para mim, você começa a se conhecer e se entender o outro e não se satisfaz com isso. Esse relacionamento veio ao fim. Terminou, já estava ali. Na minha primeira pós-graduação em fisioterapia pélvica, então aí tudo na minha vida é muito intenso, Monique, tudo acontece muito rápido, então pronto. Quando eu me separei, meu pai faleceu, eu me divorciei e saí do emprego que eu tinha, que eu dava aula de inglês, né? E montei a minha clínica de fisioterapia. Gente, isso tudo é muito inspirador. Tudo! Olha, aula de inglês! Dava aula de inglês, porque lembra que eu falei que eu sabia estudar, então eu era formada em inglês, com 18 anos já estava formada em inglês. E eu falei, cara, então eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu passei 4 anos estudando, 2 anos de pós, vou montar a minha clínica. Tudo isso num período de 6 meses. Aí saí do emprego do inglês, fui trabalhar com a clínica. E aí, quando eu comecei com as gravidinhas, porque eu era apaixonada por grávidas, foi por isso que eu comecei o trabalho. Não é que eu comecei, vamos trabalhar com pompoarismo na aula de sexo. Não foi assim, gente. Vamos trabalhar com grávida para fortalecimento do períneo, do assoalho pélvico, para o parto e o pós-parto dessa mulher ser bacana. Vamos. Comecei trabalhando com as gravidinhas. Aí mulher sabe como é que é, né? O negócio dá certo, ela contava para uma amiga. Falou, menina, tô sentindo um negócio diferente aqui na hora de dar aquela namorada com o marido. Eu, é mesmo. E eu divorciada aqui, hein? Corta pra vida pessoal, tudo junto, paralelo. Falei, é mesmo? Elas, é mesmo. Aí ela falava assim, menina, tô mais apertadinha. Falei, é mesmo? Ela, é mesmo. Tô mais lubrificada. Eu, é mesmo. Falei, o que mais? Ela, nosso marido tá elogiando horrores. Eu tô tendo orgasmo que eu nunca tive. E eu, aqui, orgasmo. O que será que é isso? Como será que começa, que experimenta esse tal desse orgasmo que eu só ouço falar, gente? Como é isso? Ou seja, ela fazia um trabalho para os outros que ela não fazia para ela. Não, eu já estava divorciada ali, tinha tido aqueles meninos por reprodução mesmo, né? Aí eu comecei a achar aquilo interessante. E aí elas ficavam assim, não é porque eu ensinei para, vou falar para minha amiga, você ensina para ela que não tá grávida? Aí eu olhava para os meninos. E nessa época eu passei muita dificuldade financeira, porque eu tive que fazer emprego, eu estava divorciada, o ex-marido levou o dinheiro inteiro, foi uma confusão lascada. Engraçado ela falar isso, que a gente no jantar, o filho dela, eles comentaram sobre isso, e eu lembro que o seu filho jantando com a gente, ele falou assim, aí às vezes eu estava ali trabalhando, fazendo as minhas coisas, estudando, ele era novinho, aí apagava toda a luz, aí ele ligava para a mamãe, cortaram a luz de novo. Não foi isso? Foi, ele falando. Olha isso, gente. Minha filha, olha os perrengues da vida real. Minha filha, já passei uns perrengues aí. Então, cortar a luz, cortar a água, isso aí era normal. O negócio era não podia faltar comida.
Aí como é que fazia com a comida? Nossa, mas muitas vezes eu fui pegar um litro de leite na casa do vizinho, porque eu não tinha um dinheiro do litro de leite, irmã. Já passei uns aperreios com esses meninos. Aí as meninas falavam assim, mas você ensina para quem não tá grávida? Aí eu olhava para as crianças, aí eu olhava para Deus. Aí eu olhava para as crianças, eu falava, oh, Deus, juro, era uma guerra interna. Eu falava, Senhor, eu passei 4 anos na faculdade, 2 anos estudando, eu quero trabalhar com saúde, com grávida, mas é porque eu tenho que sustentar essas 2 crianças aqui. Então, eu vou fazer só essa turma aqui desse tal desse pompoarismo, porque é o mesmo músculo, Senhor, é o mesmo músculo. Só que eu vou ensinar para quem não está grávida, não fica bravo comigo, não. Aqui, por favor, se eu tenho que alimentar essas crianças aqui. Aí eu ia nessa conversa com Deus interna aqui assim, tá bom. Aí fiz a primeira turma de pompoarismo, 4 alunas. Uma, que foi uma dessas meninas que indicou, aí eu falei para ela, olha, se você trouxer uma amiga, tem 50% de desconto, a minha mãe e uma amiga minha, que era para encher a turma, né, mulher? Para não ficar só a menina que veio, que havia pago. Falei, não, chamei a mãe, que vamos, que amigo serve para essas coisas. Então, minha primeira turma de pompoarismo foi exatamente há 20 anos atrás, em 2004, para 4 pessoas, uma pagante, a outra que veio da amizade, a mãe e uma amiga. E hoje eu tenho mais de 200 mil alunas espalhadas pelo mundo todo.